Olá, crocheteiros e crocheteiras. Hoje eu vou estar gravando passo a passo desta rosa que vira uma fadinha. Ela é uma rosa, aí nós abrimos as pétalas e ela fica uma fadinha. Então, vamos abrir ela. Agora, nós puxamos as pétalas de cima. Vamos ajeitar bem. Que as pétalas é o vestido dela. Olha. Então, para fazer essa bonequinha, eu usei os seguintes materiais. Eu usei o fio vermelho carmim, que é a cor principal. Então, esse nós gastamos mais, 35,28 é o número da cor. Eu não sei se um inteiro dá, porque eu usei o que já tinha e comprei outro. Porque nas pétalas vai duplo, daí gasta bastante. Para fazer o rostinho, eu usei o chantilly. O número do chantilly é 75,63. Usei apenas um pouquinho do preto para fazer os olhinhos. O verde para fazer o caule e a folha. E usei o rosa, que é o quartzo. Esse número é 30, o número da cor é 3077. Esse verde eu esqueci de falar, é um verde musgo. E o número da cor é 5398. Usei fibra também para encher. Uma tesoura para os arremates. Para crochetar, eu usei a agulha número 1. Uma agulha para costura. E usei a cola também, Pega Mil, para colar aqui a folha. Somente para colar a folha que eu usei a cola. O mais todo foi costurado. Então, é isso. Vamos ao passo a passo. Então, nós vamos começar com o fio vermelho, que é a cor da pétala. Nós vamos fazer um anel mágico e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar e agora na segunda carreira nós vamos fazer 2 em cada um de base, mas pegando somente a laçadinha de trás. Vamos fazer então 2 pontos em cada um de base. Nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer somente a laçadinha de trás que nós vamos usar. Então, finalizei a segunda carreira, temos 12 pontos baixos nesta carreira. Vamos para a próxima, que é a terceira. Agora, nós vamos continuar fazendo a laçadinha, apenas a laçadinha de trás. E nesta carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos. Nessa carreira, nós já vamos ter que colocar uma marcação. Então, aqui o primeiro ponto, o próximo é um
aumento, pegando apenas a laçadinha de trás. Então, vamos fazendo. Essa é a terceira carreira. Agora, um aumento. E assim, nós seguimos fazendo até o final. Um ponto baixo e um aumento. Agora, vamos para a quarta carreira. E na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 24 pontos. Esta carreira também será pegado apenas na laçadinha de trás. Fazemos 2 pontos. 1, 2 e um aumento. Vamos assim por toda a volta. Somente a laçadinha de trás. 1, 2, um aumento. Agora, nós vamos para a quinta carreira, ainda pegando na laçadinha de trás. Nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. E nesta carreira, nós vamos ficar com 30 pontos. Então, aqui, fiz 3 pontos. Agora, no próximo, é um aumento. E assim, nós vamos por toda a volta. 3 pontos e um aumento. 2, 3 pontos. Agora, um aumento. Então, finalizei a quinta carreira, temos 30 pontos ao redor da peça. Já terminamos as voltas pegando apenas a laçadinha de trás. Agora, nós vamos fazer normal, pegando as 2 laçadinhas. Mas já vamos preparar o fio bege, que agora, nesta carreira, nós já vamos colocar 6 pontos do bege, que nós vamos começar o rostinho da bonequinha. Então, aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 36 pontos. Agora, é pegando normal, as 2 laçadinhas. Então, vamos lá. Dois pontos. 3. Opa. 4 pontos. Agora, nós vamos fazer um aumento aqui. Nós vamos decidir aonde nós vamos colocar. Eu vou colocar mais ou menos aqui nessa parte, mais ou menos nessa parte, o rostinho, que aqui ficou final. Então, eu vou fazer mais, deixa eu ver, mais 2 vezes de 4 pontos, daí eu já vou pegar e vou fazer com o bege. Então, vamos lá, fazer mais 2 vezes de 4 pontos e um aumento. 3, 4 pontos. Agora, um aumento. Vamos fazer mais uma vez. 2, 3, 4 pontos.
e um aumento. Fazemos 1, 2 pontos. Eu vou cortar esse fio para colocar o bege, porque eu já fiz colocando o fio por baixo, mas na hora que coloca a fibra, ele aparece um pouco. Mas dá para fazer, quem quiser pode fazer com o fio por baixo. Então, eu vou cortar esse para mim trocar pelo bege. Então, eu corto aqui, toda vez que eu for trocar, eu vou cortar. Vou fazer aquela troca que eu sempre faço. Então, eu vou pular um espaço aqui, que é um ponto. Venho no próximo, puxo pra frente. Agora, nesse que formou aqui, nesse lacinho aqui, que é do fio mesmo, eu puxo pra trás. Aqui que eu vou fazer o ponto. Então, aqui eu vou colocar o bege. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar o bege e vou fazer 4 pontos em um aumento, que vai dar 6 pontos. Com o bege que nós precisamos de 6 pontos. Então, nós vamos puxar aqui para fazer o primeiro ponto e vamos puxar bem esse vermelho, para ficar bem firme. Puxamos bem o vermelho e vamos fazer aqui o primeiro ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agora, um aumento, que vai dar os 6 pontos. Ó, vai dar um ponto, mais um ponto. Então, aqui temos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos no bege. Agora, novamente, eu vou cortar o bege para colocar o vermelho. Então, agora nós trocamos novamente. Fazemos da mesma maneira que fizemos com o vermelho, nós vamos fazer com o bege também. Agora, vamos trocar e finalizar fazendo com o vermelho 2 vezes. 4 pontos e um aumento, para finalizar a carreira. E vamos ficar com 36 pontos nessa carreira. Esta é a 6ª carreira. Então, agora, nós puxamos bem firme o bege. E vamos fazer aqui mais 2 vezes de aumento, que são 4 pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. E agora, nós finalizamos com 4 pontos e um aumento. Então, aqui nós vamos para a 7ª carreira. Nesta carreira, nós não vamos ter aumento. Nós vamos fazer de início 17 pontos. Então, vamos fazer os 17 pontos para trocar pelo bege. Vamos fazendo até atingir 17 pontos. Então, aqui eu fiz os 17 pontos e já cortei o fio, que aqui nós vamos trocar pelo bege. Sobra um do vermelho, porque nós vamos fazer
mais 2 pontos, nós temos 6 com o bege, nós vamos ficar com 8 pontos, que será um aqui e outro no final. Então, agora nós vamos trocar o fio. Nós puxamos aqui pra frente no bege e voltamos pra trás aqui pra colocar o outro fio. Então, agora nós vamos colocar o bege. E aí, nós vamos colocar aqui nessa parte pra fazer o primeiro ponto. Aqui nós vamos puxar bem o vermelho, firmar bem. E vamos fazer o primeiro ponto. 2 pontos. 3. 4. 5. 6. 7. E aqui, bem no início que nós trocamos o vermelho, o 8º. Aqui, nós finalizamos com o bege. Agora, nós vamos cortar o bege. Passar novamente com o vermelho. Agora, com o vermelho, nós vamos finalizar a carreira com 11 pontos baixos. Que vai dar um total na carreira de 36 pontos. E agora, nós puxamos aqui bem o bege, para firmar bem. Começamos a fazer os pontos. Agora, nós finalizamos a carreira com 11 pontos baixos. Na cor vermelha. Nós vamos agora para a 8ª carreira. Vamos fazer de início 16 pontos baixos com o vermelho, para depois nós trocar o fio pelo bege. Então, vamos fazer os 16 pontos baixos. Já fiz aqui os 16 pontos com o vermelho. Agora, nós vamos cortar esse vermelho para passar pro bege. Nós vamos passar aqui para trás, aqui para frente, no caso, o fio vermelho. Vamos pegar aqui no início do bege. E aqui que nós vamos fazer o ponto. Tá um pouco alargado, mas depois que nós amarrar ali o bege atrás, depois dessa carreira nós já amarramos o bege. Daí já vai ficar alinhado. Aqui que nós vamos fazer o primeiro ponto com o bege. Puxamos aqui bem o fio aqui atrás, o fio vermelho.
para ficar bem firme. E começamos a fazer. Nós vamos fazer aqui com o bege 10 pontos. Fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. O 10º nós vamos fazer bem aqui no início do vermelho. E agora nós cortamos o bege para voltar com o vermelho. Pulamos esse ponto do vermelho, vamos aqui pra frente. Voltamos aqui com o bege, para aqui nós fazer o primeiro ponto com o vermelho. Agora, nós finalizamos a carreira com 10 pontos com o vermelho. E aqui nós vamos puxar bem o fio bege para fazer o primeiro ponto. Então, vamos lá fazer o primeiro ponto com o vermelho. E vamos seguir fazendo até finalizar. Finalizamos com 10 pontos agora. Finalizei aqui a 8ª carreira, agora nós vamos para a 9ª carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer de início 15 pontos baixos com o vermelho, para depois nós fazer com o bege. Agora, no bege, nós vamos fazer apenas 11 pontos baixos. Nós vamos fazer só nessa primeira parte, nós vamos fazer um ponto para trás. Então, vamos fazer os 15 pontos aqui para trocar o fio para fazer os 11 pontos com o bege. Já tô quase chegando aqui, que fica um vermelho, ponto vermelho para trás. Então, cheguei já aqui, ó, 15 pontos. Agora, nós vamos cortar o fio e trocar pelo bege. Sempre nós puxamos aqui no início do bege. Vou puxar com a ponta mais fina aqui para ficar mais fácil. Puxamos aqui pra frente. E puxamos o vermelho novamente para trás. Agora, nós vamos colocar o bege. Sempre precisamos puxar bem o vermelho aqui para poder fazer o primeiro ponto. Então, aqui nós vamos fazer 11 pontos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. Agora, nós cortamos o bege e vamos finalizar com o vermelho. Com o vermelho, nós vamos fazer os 10 pontos para finalizar. Nessa parte aqui não muda, porque nós não aumentamos desse lado. Com a cor bege, nós só fizemos do outro lado um ponto a mais. Então, nós temos 11 pontos com o bege. Então, aqui nós vamos finalizar com o vermelho. Com 10 pontos. Finalizei aqui a 9ª carreira. Agora, nós vamos fazer os mesmos pontos aqui no bege. Então, aqui nós vamos fazer 15 pontos com o vermelho, 11 com o bege e finalizamos com 10, por 4 carreiras. Nós vamos fazer da 10 até a 13, que vai dar um total de 4 carreiras, que nós vamos só trocar a cor. O número de pontos no vermelho e no bege não vai mudar. Então, são 15, 11 e finaliza com 10, por 4 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós dar continuidade. Finalizei aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto e sempre trocando as cores. Agora, nós vamos para a carreira de número 14 e nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós temos 36 pontos, vamos ficar com 30. 1, 2, 3, 4. Já vamos fazer aqui a primeira diminuição. Vamos fazendo. Fazer mais um, que agora vai dar 2 no vermelho, 2 diminuições no vermelho, que a terceira já vai ser no bege. 3, 4 pontos. Agora, a segunda diminuição. Nós vamos fazer aqui, ó. Sobrou 3 do vermelho, então, nós vamos fazer 3 do vermelho. E o quarto vai ser já no bege. Aqui, nós vamos ter que cortar o fio vermelho para trocar pelo bege. Então, nós fizemos aqui no vermelho 3 pontos. Precisamos de mais um. Aqui eu vou cortar o fio. Quem estiver só conduzindo, não tem necessidade de cortar o fio. Então, aqui, nós vamos fazer a troca. Para fazer o quarto no bege e depois a diminuição. Então, vamos fazer a troca.
Agora, fazemos aqui o quarto ponto. Agora, no bege, nós vamos fazer a diminuição. Fazemos novamente 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Uma diminuição. Então, aqui no bege vai ter 2 diminuições. Agora, nós vamos fazer apenas um ponto no bege. E já vamos cortar o fio. Então, nós fizemos um ponto no bege, nós precisamos de 3 para poder fazer a diminuição. Então, aqui no vermelho, nós vamos fazer 3 pontos. Um ponto no vermelho, um no bege 2, 3, 4 pontos. Agora, nós fazemos uma diminuição. E agora, nós finalizamos a carreira fazendo 4 pontos novamente e a última diminuição. Nessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos. Agora, nós vamos para a carreira de número 15. Vamos continuar diminuindo. Nós vamos fazer 3 pontos agora e uma diminuição. Por toda a volta, respeitando a troca de cores. Então, vamos fazer. Mais 1, 2, 3. E agora, a segunda diminuição. Aqui, nós vamos fazer 3 pontos. Aqui, eu já cortei o fio. Já tava cortado. 2, 3 pontos. A diminuição, nós vamos fazer aqui no bege. Vamos fazer aqui a troca. Vamos puxar, bem puxado esse fio, para depois amarrar com aquele esse bege de trás. Porque aqui é o primeiro ponto, mas como nós vamos diminuir, nós vamos começar nesse ponto. Então, vamos lá. Então, no caso, eu entraria aqui dentro e faria o primeiro ponto. Mas como nós vamos diminuir, nós vamos começar no bege. Nesse pontinho aqui, nós deixamos esse detrás. Esse que foi da diminuição. Então, esse não conta. Agora, sim, nós vamos contar 1, 2, 3 pontos.
Vamos fazer a diminuição aqui. Agora, nós vamos fazer aqui os 2 pontos com o bege e o terceiro no vermelho, daí. 1. 2 pontos. Então, vamos cortar o bege e vamos fazer a troca. Agora, nós vamos começar aqui porque nós temos um ponto no vermelho, então, nós podemos começar aqui que nós vamos diminuir a partir desse segundo. Então, vamos lá. Trocar. É um pouquinho chato essa troca que a gente vai cortando. Então, ele demora um pouquinho mais, precisa... Também precisa da habilidade, né? Prestar atenção, tudo. Pra não fazer errado, sempre contar os pontos. Então, aqui nós fazemos o primeiro ponto no vermelho, que deu 3 pontos. Vamos puxar bem aqui o bege, então. Agora, a partir do segundo, que é aqui, nós vamos pegar esses 2 fiozinhos para fazer a diminuição. Nós já fizemos 3 pontos. Então, vamos fazer a diminuição. Agora, nós continuamos a fazer, fazendo 3 pontos, 2, 3 pontos agora nesse. E a última diminuição. Sobrou os 2 pontos aqui para diminuir. Aqui deu certinho. Então, nós temos 24 pontos aqui ao redor da peça. Nós vamos agora para a carreira de número 16, e nesta carreira nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Por toda a volta, respeitando a troca de fio. Vou finalizar essa carreira e volto para nós dar continuidade. Já terminei a carreira de número 16. Nós temos 18 pontos ao redor da peça. Agora, antes de continuar, nós vamos colocar um pouco de enchimento para depois colocar esse bastão de cola quente. Esse bastão é o mais grosso. Nós vamos colocar aqui para dar sustentação, principalmente no cabo da flor. E aí, nós vamos colocando em volta do bastão. Mas eu vou colocar ele aqui e fazendo, e vai colocando, e daí coloca em volta aqui a fibra, para ficar bem firminho. Então, só vou trabalhar com ele bem no final, para fechar. Agora, nós já terminamos aqui a troca de cores. Nós vamos trabalhar 2 carreiras com o bege. Então, aqui o vermelho nós já vamos cortar para trocar pelo bege. Depois, nós voltamos a trabalhar com o vermelho. Então, vamos fazer a troca. Que aqui com o bege nós vamos fazer... uma carreira de diminuições também, que vai ser 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos
ao redor da peça. Então, vamos lá. Então, aqui é uma carreira que nós vamos fazer as diminuições. Então, aqui já fizemos o primeiro ponto. Vamos puxar bem aqui. Agora, nós já fazemos a diminuição. Agora, a volta toda é só com o bege. Um ponto novamente. No próximo, a diminuição. Então, vamos fazendo assim até o final da carreira. Fazendo um ponto e uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Eu vou finalizar essa carreira e volto para nós fazer a segunda carreira com o bege. Porque com o bege agora serão 2 carreiras apenas. Finalizei a carreira com o bege. Coloquei aqui o bastão para colocar mais enchimento em volta. Agora, nós vamos para a segunda e última carreira com o bege. Eu deixei o fiozinho aqui, o vermelho e o bege junto, que eu vou fazer uns 3 pontos aqui e vou amarrar eles. Porque eu faço uma carreira, deixo, na próxima eu amarro o que ficou para trás. Então, agora, essa carreira nós vamos fazer da seguinte forma. Nós temos 12 pontos ao redor da peça, então. Aqui é o primeiro ponto. Então, aqui nós não vamos pegar nem os 2 fiozinhos e nem o de dentro. Nós vamos pegar aqui pela frente, apenas a cordinha da frente nós vamos pegar e vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vai ser dessa maneira. Vamos fazer a carreira pegando só a cordinha da frente. Vamos fazer. Aqui já fiz mais que 3, eu falei que ia voltar lá para amarrar. Então, aqui eu vou amarrar esse fiozinho, senão depois não consigo ficar muito para dentro, não dá. Então, já vou amarrar aqui. Aqui ficou amarradinho. E agora, nós finalizamos a carreira dessa maneira. Depois eu coloco pra dentro. Assim. Pegando apenas a laçadinha da frente. Vamos até o final. Eu vou finalizar essa carreira e volto pra nós já trocar pelo vermelho. Então, aqui eu finalizei, já vou trocar pelo vermelho. E, como eu falei, nós vamos colocando o bastão. Quem tiver habilidade para trabalhar com o bastão, pode trabalhar com o bastão. E vamos colocando fibra em volta do bastão para ficar bem firme. Depois, para continuar, tira o bastão. E aí, vai colocando para ele não se fechar. Que dá para colocar o dedo aqui ainda. Depois, quando tiver mais para baixo, já não alcança lá em cima. Então, aqui
nós já vamos trocar o fio. Cortar esse. O bege nós não vamos mais trabalhar com ele. Vamos tirar daqui. Agora, nessa troca de fio com vermelha, nós vamos fazer 2 carreiras de aumentos. Nós temos 12, nós vamos fazer 18 e na próxima 24. São 2 carreiras de aumento. Então, aqui nós vamos fazer o primeiro ponto. Puxar bem o bege aqui, que foi o que nós trocamos. Depois, nós amarramos ele com o vermelho. Agora, o próximo, nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer pela volta toda um ponto e um aumento, para nós ficar com 18 pontos. Um ponto, no próximo um aumento. E assim vamos até o final. Então, finalizei a carreira e temos 18 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24. 2 pontos. E agora, um aumento. Agora, nós já voltamos aqui e vamos amarrar esses 2 fiozinhos para ficar bem firminho a troca. Nós puxamos bem esse bege e vamos amarrar com o vermelho. Pode ser só um nozinho, depois eu corto ali, ou acho que é melhor colocar pra dentro. E continuamos a fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. Vou finalizar essa carreira e volto para nós dar continuidade. Finalizei a carreira, não dá para esquecer de ir colocando o bastão e pondo a fibra em volta, para ficar bem firme. Vai colocando, depois para fazer, pode tirar o bastão, não tem problema. Coloca bem a fibra em volta. Agora dá pra tirar aqui, ó, fica o buraquinho. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, pegando apenas a laçada de trás. Então, vamos fazer essas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos pegar apenas essa laçadinha de trás. A da frente, nós vamos deixar
para fazer as folhas, as pétalas. Então, vamos fazer essas 2 carreiras de ponto sobre ponto, dessa maneira. Eu vou fazer as 2 carreiras e volto para nós mudar a cor do fio. Ó, vai ficando a cordinha pra frente, a da frente vai ficando. Então, vou finalizar as 2 carreiras e volto para nós dar continuidade.